E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem. E hoje a gente vai começar uma série aqui nesse canal de fazendo react falando sobre coisas de ciência, principalmente respondendo criacionista, que é o que eu mais sei fazer. Eu não sei como dar um nome para um quadro, então se vocês tiverem ideia para o nome pro quadro, deixa um comentário aí. Vou reagir hoje a um vídeo que eu fui marcado lá na plataforma da dancinha, então se você vê um vídeo assim na internet, você quiser me marcar, por favor me marca, me dá conteúdo, me facilita muito. Então você é só botar o meu arroba naquela rede social, os arrobas nas redes sociais estão aqui na descrição, então é só você olhar ali e você me marcar no vídeo que eu talvez veja, e se eu ver, eu talvez faça um vídeo reagindo. Esse daqui eu achei bastante interessante. Evidências da existência dos dinossauros no tempo de Noé. Muito dizem ser impossível porque os dinossauros, segundo os cientistas, foi extinto 66 milhões de anos. Vamos ver se realmente isso é verdade. A primeira controvérsia nessa teoria científica é o carbono 14. Bom, você vai falar sobre carbono 14, pelo menos você poderia pegar um modelo que tá certo. Porque quando você pega um modelo que tá errado, a sua explicação provavelmente vai ser errada. Encontrado em muitos fósseis, a datação por carbono 14 é diretamente relacionada a uma propriedade conhecida como tempo de meia-vida. Ela diz respeito ao tempo necessário para que um elemento radioativo perca metade da sua concentração atual. A do carbono 14 é de 5.730 anos. A datação por carbono 14 foi desenvolvida na Universidade de Chicago por Willard Libby em 1908. Pode ser aplicado a amostras que tenham, no máximo, 58.000 a 62.000 anos. Essa conta de 66 milhões não bate com 62.000. Contexto, de onde vocês tiraram isso? Isso não tem lugar nenhum. Em nenhum livro de graduação, em nenhum artigo, em nada na literatura diz que carbono 14 não pode ser encontrado nesses fósseis. Bom, beleza, eu consigo encontrar em 2 minutos, por exemplo, esse modelo aqui, que é um modelo certo de carbono 14. Mas se você olhar para esse modelo, a gente consegue a partir dele explicar umas coisas bastante interessantes. Por que o carbono 14 funciona? Como é que o carbono 14 funciona? O que vai acontecer é que quando a radiação solar, que está entrando constantemente na atmosfera, entra em contato com um átomo, pode ser liberado um nêutron energético. Esse nêutron que vai estar livre, quando entrar em contato com o nitrogênio 14, vai ser aderido pelo núcleo desse átomo e vai liberar um próton, fazendo com que esse nitrogênio 14, que antes tinha 7 prótons e 7 nêutrons, agora seja um átomo com 6 prótons e 8 nêutrons, que é o carbono 14. Esse carbono 14, por mais que seja um átomo radioativo, ele vai se interagir com os outros átomos igualzinho um átomo de carbono normal. Ele vai ter um comportamento de um átomo de carbono estável, por mais que ele seja instável. Então ele consegue, por exemplo, se grudar a 2 átomos de oxigênio e fazer o que a gente chama de dióxido de carbono, aquele que é usado por plantas para fazer fotossíntese. E isso que é o interessante, porque quando a planta usa dióxido de carbono para fazer fotossíntese, parte dos carbonos que são absorvidos são carbono 14, fazendo com que ela tenha na própria composição algum nível de carbono 14. Essa planta vai servir para alimentar os animais que, por sua vez, vão aderir este carbono 14 à sua composição também. E os animais que se alimentarem desses animais, a mesma coisa. E assim vai. Então, todos os seres na cadeia trófica possuem um nível de carbono 14 na sua própria composição. Esse nível de carbono 14 ele vai ser sempre reposto pela alimentação, o que faz com que, por mais que o carbono 14 decaia, porque ele é um átomo instável, ele também é absorvido por aquele ser, ao ponto de que ele tem uma concentração constante em seres que estão vivos. Só que, quando você morre, você para de se alimentar, ou as plantas param de fazer fotossíntese. Então ali começa um relógio a fazer tic-tac, 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 e aí você começa a ter só o decaimento do carbono 14 e você começa a poder datar. Só que aí que está uma parte interessante. Esse carbono 14 vai servir para datar coisas orgânicas que vieram diretamente de seres vivos, e não para datar uma rocha. Se eu pego, por exemplo, essa rocha que eu tenho aqui na minha mão e tento datar para o carbono 14, vai ser inútil. Ela pode ter até algum nível de carbono 14, mas pelo princípio do qual o carbono 14 funciona, não vai dar certo datar isso daqui. E uma coisa que você tem que entender é que
Dinossauros são rocha. Fóssil de dinossauro passou por um processo que a gente chama de diagênese. Ou seja, ele passou literalmente por um processo que ele virou rocha. Aquilo não é mais o osso do animal original, mas sim uma rocha que transformou no formato daquele osso. É assim que funciona o processo de fossilização de uma forma bem resumida. E por isso você tentar datar por carbono 14 não faz o menor sentido. Não faz sentido você datar rocha por carbono 14. Por que o carbono 14 funciona? É que aquele ser vivo, enquanto estava vivo, estava se alimentando. Só que rocha em nenhum momento se alimentou. Mas como eu tinha dito lá no começo, ninguém nunca disse que você não pode encontrar carbono 14 em fósseis de dinossauro ou em artefatos mais antigos. Na verdade, é muito esperado que você encontre carbono 14. Sabe por quê? Essa rocha pode ser antiga pra caraca. Mas, por exemplo, eu expiro carbono 14. Então eu posso simplesmente fazer um... E agora essa rocha pode ter carbono 14. Contaminação. Inclusive, o fato da gente só poder datar até 60 mil anos, muito é por conta dessa contaminação. Se você parar para pensar um pouquinho, se eu tiver uma concentração muito grande de carbono 14 e eu contaminar com um pouquinho, esse pouquinho não vai fazer muita diferença. A proporção desse pouquinho que acabou de contaminar aquela porção grandona é muito pequena para fazer alguma diferença. Só que se eu tenho uma porção pequenininha de carbono 14 e eu adicionar o mesmo pouquinho, esse pouquinho proporcionalmente é muito grande. Ou seja, ele vai afetar a minha datação de uma forma enorme. Ou seja, este limite é exatamente porque a quantidade pequena de carbono 14 fica muito pequena, que essa datação não é mais confiável. Ponto 2. Megalosaurus foi o primeiro dinossauro a ser descoberto, além de ter sido o primeiro dinossauro descrito cientificamente, no ano de 1824 pelo seu descobridor William Buckland. Vejam o mais incrível. Ulisse Aldrovandi, naturista nascido na Bolonha, 11 de setembro de 1522, muitos anos antes do primeiro fóssil em 1824 encontrado, Ulisse em seu livro de 1522 conta que um rapaz trouxe a ele um animal estranho. Essa imagem que vocês podem ver, o animal foi empalhado e está em seu museu. Pela coincidência, o animal da foto é esse dinossauro Tanystropheus. Primeiro, você percebeu como esse dinossauro ele possui membros traseiros, mas o animal que está no livro não possui membros traseiros? Por que será? Talvez porque não seja o mesmo animal. Esse animal é descrito como dragão de Bolonha. Pesquisando um pouquinho pela imagem do Google e passando 2 horas vendo artigo, eu encontrei um site que na verdade apontava para um artigo científico, que é esse artigo científico aqui, que explicava o que na verdade é esse bicho. Meu Deus do céu, que bicho é esse? Esse artigo aí demonstra que na verdade ele é um Frankenstein, meio que uma costura de vários bichos que foram encontrados ali pela Itália e fez esse monstro aí. Então você pode ver o artigo que eles escrevem basicamente o processo investigativo deles, o processo diagnóstico deles de cada parte do animal, mas eu vou pular essa parte e eu vou dar o resultado do artigo aqui. Basicamente, a cabeça, o pescoço e a cauda são da cobra de água de colar, que é essa cobra daqui, Natrix natrix. Alô, biólogo Henrique. Um beijão pra você, inclusive. Você também tem a parte da barriga, que é bastante grandona, que não pode ser uma barriga de cobra, e essa barriga é de uma Perca europeia, um tipo de peixe. Nome científico Perca fluvialis, que é esse peixe aí. As pernas são de um sapo comum. Nome científico bufo-bufo. Esse sapo é muito encontrado ali naquela região e provavelmente foi adicionado escamas do próprio peixe nessa pata para ficar um pouquinho mais monstruoso. Conclusão, não tem nada a ver com dinossauro e não prova em nenhum momento que dinossauro é recente. Na verdade, não prova nada, porque é só um Frankenstein, é um bicho feito. Ponto 4. O mosaico Palestrina ou mosaico do Nilo de Palestrina é um mosaico do piso helenístico tardio que representa o Nilo em sua passagem do Nilo Azul para o Mediterrâneo. Por coincidência parece o dinossauro Eotitanossuchus. O mais incrível é no mosaico antigo ele também é aquático. Você não consegue nem ver a imagem direito, irmão. Caraca, o bicho tá pequenininho, o bicho tá desse tamanho. Você realmente acha que você é o super-homem e você vai conseguir diagnosticar esse bicho? Nossa, você é brabo mesmo. Mas não, você não conseguiu diagnosticar. Inclusive, esse artigo aqui que eu encontrei vai mostrar como, na verdade, esse animal anatomicamente é muito mais parecido com uma lontra. E lontras são bastante recentes.
Da última vez que eu vi, elas existem até hoje. Na verdade, o artigo identifica como algo parecido com um mamífero. Aquele animal deve ser um mamífero e nada tem a ver com nem dinossauro, nem dragão. Então assim, eu vou ficando aqui, esse vídeo vai acabar aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Silveira, eu falo sobre ciência aqui, respondo bastante criacionista. Tem as minhas outras redes sociais aí embaixo que eu posto coisa bastante também, com bastante frequência. Então se vocês quiserem acompanhar em tudo para você facilitar meu trabalho, me ajuda muito. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei, se inscreve aqui no canal, comenta, faz algum comentário, que sempre é muito bem-vindo. Obrigado por terem ficado até aqui. Beijão pra todo mundo. Valeu. Até a próxima.